Quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aí da literatura do vestibular aqui. Eu, professor Lico Ferreira, com o professor Márcio Galvão aqui, vamos falar hoje sobre Vidas Secas. Finalmente chegamos em Vidas Secas. Eu estava ansioso para chegar nesse livro, professor. Favoritos da casa. Esse sim é de casa, porque nós passamos já, se a gente for parar para pensar, nosso primeiro vídeo aí nós falamos sobre Iracema. Então nós falamos sobre o descobrimento do Brasil, aquela questão da colonização, o contato do português com o indígena, né? Depois nós começamos a falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que já era um Brasil Império, né? Ali meados do século XIX, ali mostrando como que era a realidade no século XIX. No nosso último vídeo já falamos do início da República no Brasil, a questão da modernização do Rio de Janeiro e tal, e agora chegamos no Nordeste. Primeira coisa, quando a gente vai falar de Vidas Secas, vamos deixar claro que em literatura tamanho não é documento, tá? Vidas Secas é um livrinho, tá? Ele é um livrinho de leitura curta e rápida, tá? Só que ele é um livro que ele vai ressoar na cabeça de vocês muito tempo. Por quê? Eu costumo falar quando eu estou dando aula no colegial, no cursinho, que Vidas Secas é uma obra que ela é grande porque ela leva a literariedade, a forma de se expressar em cada um dos seus detalhes. Porque literatura não é o que se conta, é o como se conta. O próprio Machado de Assis, as histórias dele, os enredos, extremamente simples. Você vai pegar Vidas Secas, tá? Nada mais é do que a história cíclica, ela termina como começou, com uma família de desgraçados andando pelo Nordeste brasileiro. E o legal do Vidas Secas é que você pode abrir o livro em qualquer página e começar a ler qualquer capítulo, que você não tem uma necessidade, é lógico, o primeiro e o último capítulo deveriam ser lidos nessa ordem, primeiro e último, mas o meio do livro você pode abrir em qualquer capítulo que a história vai continuar, são pequenas histórias dentro de uma história única, assim, então você... Eu sei porque eu lembro que quando eu li Vidas Secas, eu li no intervalo de aula, assim, e consegui terminar o livro, então de tão curto que ele é, então vale a pena, como o professor Márcio sempre fala, né, dê uma chance. Deu uma chance. Deu uma chance pro Graciliano Ramos, que é uma linguagem muito direta, pouquíssimos personagens, né, muito fácil, um núcleo, se a gente for pensar numa novela, seria um único núcleo que acontece. Sim. A história toda acontece com um único núcleo formado por 4, 5 pessoas, porque o animal para mim é mais humano do que todos os outros personagens. Só pra gente entender um pouquinho então, pessoal. Graciliano Ramos é um nordestino, né? Um nordestino muito culto, né, professor? Como nós falamos no vídeo passado. E que ele retrata de uma forma muito cruel, assim, e real, né? Cruel no sentido de ser real mesmo, as mazelas do Nordeste. O Graciliano, ele mostra esse Nordeste muito, muito seco mesmo, né? O nome, como o professor disse, o nome já diz tudo. Vidas Secas é um livro que te dá sede. Enquanto você lê o livro, você sente sede dele, né? Bom, gente, vamos tentar explicar então de onde vem a obra Vidas Secas. Vidas Secas, na verdade, ele começou com o capítulo Baleia, que é o cachorro, tá? Foi publicado como um conto numa revista cujo nome não é relevante. O conto causou um tremendo impacto, fez um tremendo sucesso. Então ele costuma se falar que Vidas Secas é uma obra que cresceu no meio, porque Baleia é um capítulo mais para o final, mas é no meio do livro. Então ele escreveu o final e o começo. Se você, como estudante, precisa de uma classificação para essa obra, ela pertence à segunda geração modernista, que é o chamado regionalismo. Eu brinco em sala de aula, tatue no braço aqui, ó, regionalismo. Vestibular tem fetiche por regionalismo. Nós já vamos ver por quê. Costuma-se usar também o termo para falar do regionalismo nordestino como
Naturalismo. Você lembra do outro vídeo? Por quê? Porque no neonaturalismo, no regionalismo de segunda fase, o meio também se impõe ao indivíduo. O indivíduo também está animalizado, aproximado do ser humano. E é importante entender que quando você fala de vidas secas, você vai ter várias obras que retratam o chamado ciclo da seca ou da cana-de-açúcar. Olha os títulos. O 15. O 15, Raquel de Queiroz, trata de uma seca brutal que houve em 1915. Quando você pega a Bagaceira de José Américo de Almeida, tá? Bagaceira é o que sobra do moinho de cana-de-açúcar depois que acabou a cana. Você vai pegar Fogo Morto, é o jeito que você fala de um engenho quando apagou o fogo porque não tem mais cana. E você vai pegar o próprio Vidas Secas. Ou seja, essas obras, elas retratam o ciclo da seca no Nordeste. E é bacana a gente poder entender, porque quando a gente fala em Nordeste, né, professor, a primeira imagem que nós temos é justamente essa imagem que ele passa, né? Que o Graciliano passa, de secura mesmo, de miséria, de fuga o tempo todo por lugares melhores, por condições de vida melhor, do mínimo. Quando a gente fala em condições de vida melhor, não é igual Brás Cubas com o Machado de Assis, que para ele ter uma condição de vida melhor era ter status, era ter dinheiro, era ter poder. Não, para o Fabiano de Vidas Secas, a condição de vida melhor era ter um lugar para plantar, para colher e para sustentar os seus 2 filhos. Tanto que o desejo dele era uma cama de couro. Uma cama de couro. Do São Tomás da Bolandeira. Olha o sonho. Eu vou aproveitar aqui o ensejo do que o professor William falou. Ele falou uma coisa que é fundamental. Isso costuma cair de maneira extremamente frequente no vestibular. O fato de ser um romance desmontável. O Lincoln falou perfeitamente que você mantendo o primeiro e o último capítulo dentro, você pode ler a obra de maneira praticamente independente. Por que ele fez isso? Lembra que eu fiz o recurso da literariedade? Um desses recursos de literariedade é um conflito que se resolve por capítulo. Por quê? Ele fez isso para refletir a visão fragmentária que os personagens têm da realidade, a incapacidade, tanto por ignorância quanto por fome, pura e simples, de pensar no futuro, de ter planejamento. Se você não sabe qual que é a sua próxima refeição, você não vai estar preocupado com a sua faculdade, você não vai estar preocupado com a escola, você está preocupado em comer. Em sobreviver, né? Sobreviver. Que é o instinto principal do ser humano. É o instinto principal. Então, isso será que é um romance capitular, desmontável? Sim, ele não tem uma trama que se inicia no primeiro capítulo, vai passar por todas as suas partes, início, clímax, conflito, desfecho, até chegar a um fechamento. O conflito dele é viver. O conflito dele é se manter vivo, é comer. Precisa sobreviver. Tá? Então os personagens também são todos muito imediatistas, porque é comer ou morrer. É engraçado, né, assim, você entender que você pega uma família, quando você começa a ler Vida Seca, surgiu não sei da onde, você não sabe quem são, o que são, de onde vieram, e o livro acaba, e você não sabe para onde foram, o que aconteceu. Nossa. Tipo, simplesmente não existe. Eles estavam somente ali, só estavam, como o professor falou. Sim, eles existem. Eles estavam, acabou. Quem era Fabiano? Quem era assim a Vitória? Não sei. De onde que ela veio? Qual era a infância dela? Não sei qual é a linhagem dela. Quem é os filhos? É o filho mais novo e o filho mais velho. Sem identidade nenhuma. Não tem identidade. Eles são apenas o filho mais novo e o filho mais velho na história. Acabou. Isso eu acho intrigante. E Vidas Secas, gente, tem uma qualidade. Tem uma vantagem. Talvez o único livro que tenha um filme que é um complemento muito bom. O filme chama, evidentemente, Vidas Secas. Ele é do cinema novo, tá? De um cara brilhante, chamado Nelson Pereira dos Santos. Por que ele é um filme que se adequa bem ao livro? Porque é um livro quieto, é um livro silencioso. A literatura é a arte da palavra. Só que os personagens de Vidas Secas falam pouco, pensam pouco, querem pouco. Ou seja, foi muito fácil de filmar. E isso que ele falou, tá? Que vocês podem observar no filme, que é impressionante. A primeira cena é exatamente igual
a última cena. É um ciclo, né? Um ciclo. É um ciclo. Só muda o nome dos capítulos. Tá, sim. Que realmente acabam sendo a mesma coisa, que é a fuga. Tá. É a fuga, a chegada e a fuga. Se eu não me engano, é a chegada e a fuga. E aí você fica imaginando. Então, esse ciclo de vida do nordestino, né? E ainda assim, hoje, nós temos aí diversos casos, somente não mais no Nordeste, mas principalmente no Norte do país, de pessoas, trabalhadores análogos à escravidão ainda. Nossa. Né? Que eles vivem nesse ciclo. Eu vou pra fazenda, eu trabalho na fazenda, eu tento ter o sustento mínimo. Tem a sua dívida na vendinha na fazenda, né? Volto com o mínimo pra casa, deixo esse mínimo e volto pra fazenda de novo, tento ganhar, deixo o mínimo e deixo pra sustentar os filhinhos, né? Deixa eu colocar o franguinho na panela, como diz a musiquinha lá. Então, isso é sensacional a gente entender que o Graciliano Ramos, ele vem e ele interpreta isso de uma forma como E o legal é que, no caso dele, é um narrador oculto. Sim. É alguém que está falando. Porque se a gente fosse esperar falas, como o professor disse, dos personagens, nós não teríamos. Até porque eles não seriam capazes de formular um diálogo. Né? Gente, lembrando também que quando a gente fala de literatura, o nosso objetivo aqui, como professores que somos, tá, é vestibular. Não tem jeito, é ajudar você a prestar um vestibular melhor e pular esse muro. Mas leitura, ela serve, literatura, também como forma de interpretar o mundo. Se você extrapolar essa ideia do refugiado, vai ver o que está acontecendo na Europa lá. E é engraçado que, assim como o livro é cíclico, a nossa história é cíclica. Vamos começar pelo título. Vidas Secas. Costuma-se dizer que o próprio título, Vidas Secas, tá, ele já trabalha com a polissemia da palavra. Você pode pegar vidas secas no sentido climático. Tá? Você pode pegar vidas secas no sentido de que a humanidade deles está embotada. Eles não têm espaço para carinho, para humanidade, para amor, para desejo. Por quê? Porque a fome, a sede e a busca pelo abrigo vem antes. Para frutificar. Sim. Eles não têm tempo para frutificar. Não tem para frutificar. Tá? E a terceira acepção é a seca da palavra. Quando você fala de Graciliano Ramos, ele tem uma linguagem extremamente seca, dura, objetiva, muito pouco uso de adjetivo, tá? Muito uso de substantivo concreto, porque as preocupações são todas extremamente concretas. Se a gente for pensar no Brasil de 1930, década de 30 aí, final da década de 30, começo da década de 40 aí, a gente pensar nesse cara falando sobre o Nordeste miserável, justamente quando o governo em si, que era o governo de Getúlio Vargas, falava o contrário. Exatamente. Desenvolvimento do Brasil, o Estado Novo, vamos pra cima, o Brasil tá crescendo e tal. Ainda não estava na campanha do Petróleo é Nosso, que é um pouco mais pra frente, mas nós estávamos em pé de uma Segunda Guerra Mundial, que inicia em 39 a guerra, e Graciliano Ramos, um cara comunista, né, um cara declaradamente comunista, um político, né, declaradamente comunista, num país de plano Cohen. Num país onde Getúlio Vargas perseguia comunista. Tem a obra dele, Memória do Cárcere, ele preso por ser comunista. Por ser comunista. Prender por ideologia, gente, vamos é um absurdo. É um absurdo. Então você imagina, esse cara ele tem tudo pra criticar esse país. Sim, né? Ele faz essa crítica, mas uma crítica muito real ao país. Porque ele tá vivendo uma realidade que, ele como comunista, ele não estava sendo bem-vindo no país. Né? E hoje a gente sabe que um dos maiores autores, maiores escritores que nós temos na história do nosso país. Gente, né? O Lico, vou interromper. Pode ser. Tem como eu falar. Eu já falei que eu sou um viciado em lista literária tenho várias. Se fosse falar que tem 3 obras que são a Santíssima Trindade da literatura brasileira em termos de influência: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, Os Sertões, Euclides da Cunha, seminal, tá? E, em terceiro lugar, Vidas Secas. E o legal é que, assim, a gente pega essa lista de literatura brasileira, a gente percebe que as 3 obras são obras que criticam a sociedade. Sim. Que criticam não, que desnudam. Acho que seria a palavra. Verdade. Que desnudam a sociedade. Então, os nossos autores, os nossos escritores sempre tiveram essa preocupação. Né? E com o Graciliano Ramos não foi diferente. Toda a obra está permeada de literariedade.
O nome dos personagens já começa com isso. Nós temos primeiro Fabiano. Fabiano, se você for procurar no Aurélio, Fabiano tem um significado, seria o inofensivo, na raiz latina da palavra. O pobre diabo, é a definição dele. Sinhá Vitória, é uma grande ironia, tá? Porque de Vitória, infelizmente, ela não tinha nada, tá? E aí vem um dos pontos que eu acho mais brilhantes do livro. Menino mais velho e menino mais novo. Matou a individualidade. Por quê? Porque o meio se sobrepondo ao indivíduo. O que eles vão ser? Eles vão ser novos Fabianos. Eles, se fossem meninas, iriam ser novas Sinhás Vitória. Olha o ciclo. Eles não precisam ter individualidade. O futuro deles está garantido. Eles estão igualados na miséria. Ninguém se importa. É estatística. Eu coloco um parênteses aí de mais uma personagem, que na minha opinião é uma das principais personagens, que é a cachorra-baleia. Você imagina uma baleia no sertão nordestino. Mas sabe por que chama baleia? Por quê? É uma coisa irônica, porque no Nordeste, tá? Qual é o nome científico da raiva? Hidrofobia. Hidrofobia. Fobia, phobos, medo de água, tá? Então costumava-se falar que se o cachorro tem nome de peixe, ele não desenvolveria hidrofobia. Não teria medo de água, tá? E sim, por que a baleia tem nome? Isso que o Lico falou é fundamental. Por que o diabo da cachorra tem nome? Pô, era muito fácil falar. Os garotos chamam-se William e Márcio. Pronto. Tá? Só que não. O cachorro se destaca porque ele sonha. Porque ele tem comportamentos solidários. Tá? Ele mesmo morrendo numa cena tristíssima, tá? Ele pensa, o último pensamento dele é em Fabiano. Muitas pessoas falam, né, muitos quando fazem análise do livro e tal, eles falam assim que o personagem mais humano do livro é o cachorro. Mas com certeza é. Ele é o cachorro. Enquanto o Fabiano, ao longo do livro, você percebe que ele vai se tornando um animal, a baleia, conforme você vai seguindo a história, ela vai se tornando humana. E ela é a que representa os maiores sentimentos, as maiores características. Valores humanos a maior humanidade. A maior humanidade do livro está justamente nas falas referentes ao cachorro. E um fato interessante é que esse filme, na verdade, Vidas Secas, ele foi premiado, tudo, né? E a cachorrinha, inclusive, viajou para receber o prêmio. Olha, porque a cachorrinha é brilhante. Quem vê o filme vai falar, meu, onde esses caras acharam esse cachorro? Ela é o ponto central, né? Eu tenho o livro Vidas Secas em casa e a capa do livro é a baleia. Mas, lógico. não tem condições. Então, é interessante a gente entender que o Graciliano não fez isso por acaso. Como eu falei, literariedade, é como se diz. A gente tem que entender isso, pessoal. Ninguém senta numa escrivaninha, falei isso no vídeo passado, falo de novo. Ninguém senta numa escrivaninha e fala, vou escrever um livro. Não esses caras. Pode ser que... Mas esses grandes nomes, não. Cada ponto, cada vírgula, cada palavra deles tem um significado. E ainda mais, agora você conhecendo um pouco do histórico do Graciliano Ramos, não tem como não entender. E aí você tem um sexto personagem aí nesse meio todo, né, professor? Soldado Amarelo. Esse Soldado Amarelo, que é o terror e o amor do Fabiano. É o suprassumo do Fabiano de admiração e depois, ao longo da história... De ódio, né? Então, discutir um pouquinho, gente, a simbologia que existe, tá? O simbolismo, melhor dizendo, que existe em Vidas Secas. Para quem for ler ou para quem vê o filme, eu vejo que um dos primeiros atos que os personagens que vai acontecer é a morte do papagaio. É uma cena bastante desagradável no filme. Por que ela mata um papagaio? Você vai perguntar assim, um papagaio no Nordeste é um recurso literário. Eles vão deixar muito claro numa frase que é mais ou menos assim: esse papagaio não serve para nada, não fala. Eles vão falar que o papagaio só late. Ou seja, quem se manifesta? O cachorro. Porque o papagaio não fala, o papagaio imita. Então, ele está imitando quem? O
cachorro. Porque é o único que é capaz de se expressar. Então, quando eles fazem a fogueirinha e comem o papagaio, isso é extremamente simbólico de engolir a linguagem. Vai ter uma outra cena em que ela vai chegar numa fazenda que ainda vai estar fechada e vai encontrar um preá, um roedor de tamanho de um gato. Tá? Ela vai perseguir o preá, matar o preá e vai levar o preá para Sinhá Vitória. Ela pega o cachorro pelas orelhas, tá? E lambe o focinho do cachorro, o sangue do focinho do cachorro. Quem faz isso? Animal. Tá? Em especial, caninos grandes, como uma forma de agradecimento àquele que está alimentando a matilha. A cachorra os via como iguais. Então, é interessante, né, a gente entender que o Graciliano, ao escrever o livro, não é uma crítica por crítica. É muito fácil escrever uma crítica e falar: o Nordeste é miserável, pessoas passam fome, as pessoas têm que se retirar dos seus lugares e buscar novas condições. Não. Ele faz uma crítica à condição humana que o nordestino e o pobre no geral, mas ele usou o nordestino como personagem, é submetido. Né? Como comunista ele mostra isso. Né? Como comunista que ele tenta transferir isso sem falar do comunismo, mas de uma forma muito, muito clara. Ele fala assim: o ser humano é tratado como animal. Né? O ser humano se torna um animal. Né? E é importante que se entenda que, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, tá? O comunismo surgiu como uma possível, acabou não vingando, solução para os excessos do capitalismo. Então, os escritores brasileiros, gente, dessa geração todos, se você for pegar Drummond, você vai ver poemas chamados Cartas a Stalin. Você vai ver Stalingrado. Você vai pegar o Vinícius de Moraes, Rosas de Hiroshima. Tá? As obras são todas ligadas ao seu momento histórico. Literatura não se separa de história. Como o professor falou, do Carlos Drummond de Andrade, que é um dos próximos autores que nós vamos apresentar aqui no canal para vocês, né, até o claro enigma dele. Todo autor, assim como o Machado, assim como José de Alencar, assim como a Luísa Azevedo, assim como o Graciliano, é fruto do seu meio. Então nós temos que entender isso, e ele expressa isso na sua literatura. Né? Então todo autor é fruto do seu meio. Botem isso na cabeça de vocês. Toda vez que vocês forem ler um livro e for exigido isso no vestibular, for exigido isso em qualquer lugar, ou ler um livro por ler, saiba quem é o autor. Saiba em que período aquele livro foi publicado, para você poder entender o livro. Porque se não adianta você ler um livro como Vidas Secas com a mentalidade do século XXI. Olha, gente, para as milhares de alunos que eu já tive, isso que o livro está falando é de uma importância incrível. Eu até brincava com um aluno meu, todos os lugares que eu dei aula, eu falava: gente, se isso é uma pergunta, vocês já sabem que vai cair. Relacione o momento histórico às características do movimento literário. Porque, como a gente falou lá no começo de Iracema, não foi todo dia falando: vi uma Índia bonita ontem, ligou. Vamos falar sobre índio? Não. Isso não acontece. Isso é uma bobagem. Ele tem todo um objetivo, né? Então, você entendendo o momento histórico, você entendendo o contexto histórico do livro, você responde 50% das questões do livro. Ou mais. Isso já é. E você também conseguir fazer, como eu falei agora há pouco, essa inter-relação entre os livros. E até porque, gente, tá? Em vestibular, especialmente nos grandes vestibulares Enem, nunca vai aparecer para o enredo. O que acontece quando o Fabiano chega na festa no dia? Não. Tá? Vai perguntar que tipo de realidade histórica, qual recurso de linguagem foi utilizado. Tá? E eu vi uma vez, caiu no vestibular, acho que uns 3 anos atrás, que ele fazia relação entre os livros. Sim, o diálogo entre os livros. Ele faz essa inter-relação. Como eu falei, por exemplo, o sonho do Fabiano não é o mesmo sonho do Brás Cubas. Ambos estão buscando melhores condições de vida. Mas se você pegar condições de vida que o Brás Cubas está buscando, se pegar condições de vida que a Pombinha estava buscando no Cortiço, se você pegar condições de vida que o Fabiano está buscando aqui agora no Vidas Secas, todos eles têm o mesmo mote, mas não é o mesmo objetivo. Né? Isso é interessante vocês conseguirem fazer essa correlação entre os livros, pessoal. Chamar a atenção para vocês para uma cena que é fundamental. Fabiano chega uma hora que vai chegar na fazenda, tá? Ele assume uma postura de total submissão,
tá ganhando muito menos do que ele seria merecedor, acaba preferindo ficar na fazenda para ter um teto sobre sua cabeça. Nesse momento, com um teto sobre a cabeça, eles vão beber água, vai chover. Gente, é importantíssima essa cena, por quê? Porque é o momento em que, estando atendidas as necessidades básicas, a humanidade deles vai aflorar. Só que eles não sabem mais lidar com isso. Então você vai ver que são 4 pessoas e um cachorro falando de coisas absolutamente distintas. É como se eles estivessem com a humanidade, com a capacidade de se comunicar, de fazer carinho, embotada, atenuada, anestesiada. Tanto que é a única cena em que você vai ver que eles se tocam sem brutalidade. Com o cachorro no mesmo nível que eles. Quando ele vai receber a primeira vez, já mostra, e lembrando que isso é tipicamente comunista, vai mostrar o patrão de Fabiano como o opressor. O que a mulher disse é mais. Aqui tem erro na conta. Leve o seu dinheiro. E se não quiser, vá procurar emprego em outro lugar. Ele pega o dinheirinho, tá? E compra, tá? Roupa, compra uma comida melhor. Agora, Fabiano tinha um índice que ele enfiou na cabeça dele, que para ele ser um homem de verdade, um homem de respeito, ele tinha que usar sapato. Ele compra sapato. Só que ele é um nordestino, de mais ou menos seus 50 anos, tá? Que anda de galocha, tá? Aquele chinelinho de couro, precário. Há 50 anos no chão do sertão nordestino. O pé do cara devia ser o meu. Uma pedra. Uma pedra, tá? Ele coloca a botina. E vai, bota o terninho dele, muito bonito no filme, por sinal. Só que você imagina uma botina de couro, nordestina, barata, daquele pé dele que parecia uma rocha. Ele anda seus 10 minutos, não tolera mais o sapato. Ele senta na beira de um riachinho, ridículo, tira e começa a molhar os pés. Ele está sentado, a cachorra se aproxima e se posta na mesma altura que ele. É um momento muito triste. Bebendo água no mesmo lugar onde ele banha o pé, ele vai pensar: eu não tenho muito diferente desse cachorro aqui não. Eu estou no mesmo nível. Eu estou no mesmo nível. Ele não usa sapato, eu também não. Ele é um desgraçado, eu também. Ele não sabe falar, eu também. Então é o momento em que ele assume o seu caráter como um derrotado. Isso é muito triste, né? É muito Isso triste. É muito triste. O ser humano muito chegar triste. A esse ponto. Muito triste. É muito triste. Tem uma outra cena também, se eu não me engano, é o menino mais velho. Que é o único questionamento que ele faz. Né? O inferno? O que é o inferno? Puta, essa cena. É o questionamento dele. O que é o inferno? Eles não conseguem responder pro menino usar coisas, né? Objetos como exemplo. E o menino começa a perceber que... Então calma aí, então eu tô no inferno. Fogueira, calor, espeto quente, secura. Bom, eu tô no inferno, já tá definido. Exatamente. O que é inferno. Então, gente, o livro ele é muito rico. É muito rico. Muito rico de detalhes. Apesar de ser muito pequeno, né? Muito pequeno. Ah, gente, isso de literatura que o livro tá falando, tá? Meu, alguns dos livros mais importantes da história são livros muito curtos. Muito curtos. Tá? Muito, Você vai pegar, cara. Soldado Amarelo. Quem é esse cara? Soldado Amarelo. Gente, como eu falei, era muito fácil ter falado Soldado Ivo, tá? Soldado Márcio, Soldado Kaique. Só que ele optou pelo Soldado Amarelo, tá? Por quê? Gente, sempre que Fabiano chega na cidade, tá? Ele é maltratado. Tentam cobrar dinheiro dele, batem nele, ele é preso injustamente, tá? Perde seu dinheiro em jogo, muito por ignorância dele também. O Soldado Amarelo, ele é a representação do poder esmagador do Estado sobre um indivíduo que não tem o que oferecer a ele. De novo, Graciliano Ramos tinha uma ideia de comunismo, tá? Então, quando você fala do Soldado Amarelo, tudo bem, se você assistiu o filme, tem lá um homem vestido de amarelo, tá? Só que o amarelo, ele é o quê? É o sol, é vida, é esperança, é a representação da nossa bandeira. Se você for prestar atenção na obra, só aparecem cores vivas, cores que não são branco, preto e cinza, quando ele chega na civilização. Então o Soldado Amarelo, que ferra Fabiano o livro inteiro,
Tá? Ele é uma representação de personagem alegórico, ele é uma representação da opressão do Estado sobre o sujeito. E é engraçado porque mais pro final do livro, bem pro final do livro, tá? Fabiano vai encontrar com o Soldado Amarelo, e Fabiano pela primeira vez vai ter em extrema vantagem com o Soldado Amarelo desarmado, e ele com um facão cortando as coisas, tá cortando lenha para, se não me engano, para alimentar os bois, tá? Fabiano puxa o facão, ameaça e acaba falando: governo é governo. Guarda o facão e vai embora. Graciliano Ramos foi muito criticado por causa disso pelo Partido Comunista Brasileiro. E o Partido Comunista Brasileiro falou que aquilo foi uma amostra da submissão. Que o certo seria ele ter enfiado a peixeira no Soldado Amarelo e resolvido ali mesmo. Mas governo é governo. Tá? Mas governo é governo. Então Graciliano falou: não, mas é isso mesmo. Ele falou: eu não quis matar o Soldado Amarelo porque o povo brasileiro está acostumado a ser manso, está acostumado a ser submisso, está acostumado a baixar a cabeça. E aí você pode partir para uma outra análise também, de que matar o Soldado Amarelo não acabaria com o governo. Não mesmo. Ele voltaria um outro Soldado Amarelo. Não mesmo. Colocaria um outro Soldado Amarelo no lugar, e quem ia pagar as consequências, quem ia pagar o preço, seria o Fabiano. É muito importante notar que sempre que o Estado entrou em contato com o pobre, o Estado ferrou o pobre. Gente, isso é a própria ideia do comunismo, do povo atacando o poder constituído, o povo unido contra aquele que o explora. Eu acho que isso é o mais importante. Se eu pegar... É lógico que se fosse ficar aqui falando, a gente ficaria horas aqui falando sobre o livro, porque esse livro é sensacional. Além de sensacional, acho que ele é fundamental, né, para entender o Brasil, né? É fundamental. Vocês não vão ter que dispor de muito tempo para a leitura desse livro. Né, rapidíssimo, né? O livro vai ler rápido e refletir muito. Muito. Isso vai ficar batendo na sua cabeça, tentando entender. Então, a nossa análise aqui do livro não dispensa a leitura do livro. Nunca. Né? Vamos... Para terminar a minha parte, só falar que logo vem o vídeo sobre TPV, Tensão Pré-Vestibular. Quando pela primeira vez nós vamos ter a participação de 2 alunas que eu dou o nome na hora correta. Logo elas estão aqui fazendo companhia para nós e para o Ivo aqui, né? Ivo. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu comentário, deixa sua crítica, pergunte, pare, mande mensagens pra gente aqui. Professor Márcio Galvão, o Facebook dele, Márcio Galvão lá também. Fala com ele no Facebook. Meu é Lico Ferreira. Fala comigo no Facebook aí. Fala com a gente na escola. Fala com a gente aqui pelo YouTube. Onde você quiser, nós estamos aqui à disposição. A ideia nossa aqui do vídeo é justamente ajudar você a passar no vestibular, ajudar você na literatura e tentar trazer uma visão diferenciada. E como o Márcio sempre diz, né? Deu uma chance. Podia ser um bordão, né? Deu uma chance. Deu uma chance aí pro Graciliano Ramos, deu uma chance pro Vidas Secas, porque com certeza vai te fazer, vai fazer você, abrir a cabeça. Abrir a cabeça. Falou, galera!